Aleluia. Glória a Deus. Existe um momento na vida que é só você e Deus. Só você e Deus. Ninguém viu quando as portas se fecharam. Ninguém viu quando o choro disfarçou. A paz do Senhor. A paz do Senhor, abençoados. Estamos lhe dando início a mais um culto online na minha e na sua casa. Seja bem-vindo. Em nome de Jesus. Vai chegando, vai compartilhando. Chama seu pai, chama sua mãe, chama seus irmãos. Compartilha essa live para mais pessoas assistir e poder ser abençoado com uma palavra, com um louvor nesta noite. Você está ouvindo? Ninguém viu. Porque existe um momento que é só você ir e Deus. Aleluia, isso é verdade. Existe um momento que é só você ir Deus. Como estamos vivendo, né? É o que nós estamos vivendo hoje. Ninguém viu, só Deus. Só Deus está vendo o que você está passando. Vai chegando, vai compartilhando. Peça o Espírito Santo. Convida o Espírito Santo para entrar na tua casa. Aleluia. Aleluia. Que esse louvor venha falar no coração de cada um que está nos assistindo nesse momento. Ninguém viu. Mas Ele está te vendo. Ninguém viu seu sofrimento. Ninguém viu você chorando. Ninguém viu você se lamentando. Mas só Jesus. Ele viu. E está de olho em vocês. Ele está chegando. O teu milagre vai chegar na tua vida. Deus abençoe meu amigo Jonas Bernardo. Deus abençoe a sua esposa Miriam. Ou Miriam, Deus abençoe nesta noite. Eita glórias! Glória! Receba a presença do Senhor na sua Eita casa. glória! Papai está falando com vocês. Oh, aleluia. Louvado seja o teu nome. Enquanto o CD está rolando aqui, vamos orar? Eterno, soberano Pai, Oh, meu Deus, tem misericórdia. eu quero te glorificar por mais um dia a qual o Senhor nos concedeu, pela noite a qual o Senhor nos dá. Eu quero te agradecer pela minha vida, a vida da minha esposa, por essa live que nós estamos dando início nesta noite. A cada um, Senhor, que vai assistir, vai estar conosco nesse culto, ó Pai, que vai ser impactado com uma palavra, um louvor nesta noite. Pai, visita os lares, visita os corações, repreenda todo o mal, repreenda todo espírito ao contrário, Senhor. Eu profetizo bênção sobre as vidas nesta noite, ó Pai. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Aleluia, vai chegando. Vai comentando. Diga qual cidade você é, se você está fora do Espírito Santo, que a gente não conhece. Vai compartilhando, vai chamando mais um. Daqui a pouco o pastor Irlan Freitas vai estar ministrando uma poderosa palavra de Deus com nossos corações. Deus tem algo para cada um. Seja curado, renovado, batizado. Eu profetizo, seja curado nesta noite. Eu profetizo sobre a tua vida nesta noite. Seja curado em nome de Jesus de toda enfermidade. Seja curado nesta noite no nome de Jesus. Esse nome tem poder, você sabia? A Bíblia Sagrada diz que todo o poder foi lhe dado no céu e na terra. Jesus tem todo o poder. Todo o poder está na mão dele. Ele manda e desmanda. Ele é o único. Eita glória, aleluia. O homem não precisa te ver. Apenas o Senhor te vendo já basta, né? É verdade. É o suficiente. Porque a Bíblia diz que os olhos dele procurarão os fiéis da terra. Tem muita gente que ele corre atrás de pessoas, para pessoas enxergar ele. Tem pessoa que ele quer se aparecer, para uma pessoa olhar para ele, para o nome dele voar, para ele decolar naquilo que Deus tem para a vida dele. E muitas vezes
o ser humano esquece que o único olhar que deve ter sobre nós é o olhar de Jesus. O que adianta você ter um olhar de uma multidão se não tem um olhar de Jesus? O que adianta você ter um olhar de muitas pessoas e não ter um olhar de Jesus? Talvez tenha alguém aqui que está nos assistindo nesta noite e está dizendo assim: mas tem gente que não olha para mim, tem gente que nem percebe que eu estou aqui. Eu passo em lugar que a pessoa não me olha, não me observa. Ei, meu querido, ei, minha querida, o olhar de Jesus está sobre a tua vida. Não espera que o homem venha te aplaudir. Não espera que o homem venha aplaudir a você. Ei, olha para Jesus. Pede que o olhar dele está sobre a tua vida nesta noite. O louvor aqui da Levita que cantou aqui. Ele viu. Ele quem? Jesus. Ninguém viu quando você estava padecendo. Ninguém viu quando você estava chorando. Ninguém viu que pelo o caminho que você percorreu, que você foi, que você estava indo, alguma coisa aconteceu nesse percurso e ninguém viu. Mas Jesus viu. Pastora Edna, alguém viu. E Jesus, ele viu você, contemplou você, ele achou você. Está compartilhando essa live nesta noite? Comenta aí. Chama mais um, comenta aí. Chama seu pai, sua mãe, chama seus irmãos. Chama o máximo de pessoa que você puder. Porque daqui a pouco, sabe quem vai estar ministrando a palavra? Pastor Irlan Freitas, de Presidente Kennedy. Daqui a pouco estará ministrando para nós uma palavra vinda do coração de Deus aos nossos corações, vindo do trono de Deus para os nossos corações. Porque eu costumo dizer que a palavra não é nossa, a palavra é de Deus. A palavra não é nossa, a palavra é de Deus. Ele nos revela para si anunciarmos aquele que no ano aceitável aceitou Jesus, possa ouvir a sua palavra. Eu quero deixar um texto aqui que é muito conhecido. Você que tem a tua Bíblia na sua casa, você que tem a sua Bíblia aí onde você está agora, ou no próprio celular, né? Porque hoje tem como abaixar a Bíblia, harpa no celular. Está lá em Gênesis, capítulo 4. Eu já preguei essa mensagem várias vezes, mas no decorrer da tarde, que eu cheguei em casa depois do serviço, o Espírito colocou essa palavra mais uma vez no meu coração. Gênesis, capítulo 4, que está dizendo assim: e conheceu Adão Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais o seu irmão Abel. Abel ele foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe 2 primogênitos das suas ovelhas, a sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e não para a sua oferta. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. Irou-se Caim fortemente e decaiu o seu semblante. Aqui nesse texto, nós temos uma mulher que gerou 2 filhos. Aqui nesse texto, nós temos 2 ofertas que foi oferecido ao mesmo Senhor. Porém, ofertas diferentes. Porém, oferta totalmente diferente. A Bíblia Sagrada diz que Caim ofereceu a Deus uma oferta. E a Bíblia vai dizer que Abel também oferece a Deus uma oferta, Letícia. Porém, pastor Wallace, a oferta de Caim, ela foi reprovada. Porém, a oferta de Abel, Deus aceitou. Por quê, pastor? Simplesmente pelo fato que Caim, ele ofereceu a Deus, não foi
do primeiro. Mas Abel sim. Abel ele pega do primeiro e oferece a Deus. Caim não. Em outras palavras, em outras traduções, é como assim que Caim pegava o resto e dava para Deus. Porém Abel não. Abel ele pega da primeira dele e vai oferecer a Deus. E Deus olhou para Abel e atentou, e não para Caim. O que eu quero dizer com essa pequena palavra? Tem muita gente que quando vai oferecer uma oferta a Deus, ele não oferta da primeira, ele oferta da segunda, da terceira. Tem muita gente que quando ele vai ofertar a Deus, eu não estou falando de oferta em dinheiro, estou falando de oferta de adoração a Deus. Tem muita gente que vai oferecer a Deus uma oferta, ele não oferta a Deus de coração, ele não oferta a Deus a primeira coisa para Deus, ele deixa para Deus o resto. Mas tem outros que oferta a Deus de coração, dizendo assim, quando ele acorda, ele diz, bom dia Espírito Santo, bom dia Jesus. O primeiro elo dele de manhã, ele está ofertando a Deus pela noite que Deus lhe deu. Mas outros não, outros no decorrer do dia, ou até esquece de ofertar a Deus pela noite que Deus nos deu. Tem uns que ofertam a Deus de qualquer maneira. Tem uns que ofertam a Deus de qualquer maneira. Ei, aprenda a ofertar ao Senhor corretamente. Deus é lhe dado toda a honra e toda a glória a Ele. A Bíblia Sagrada diz que Deus atentou para a oferta de Abel, porque Abel deu de coração. Tem muita gente que dá porque quer dar. Tem muita gente que dá porque ele acha assim, eu vou dar porque eu vou mostrar que eu não estou dando. Tem crente que é igual fariseu. Infelizmente, é igual fariseu. Ele quer mostrar para a pessoa que ele está dando aquilo ali. E quando na verdade, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. O que a esquerda faz, a direita não precisa saber. Quando você for ofertar a Deus, oferta de coração. Porque quando você ofertar a Deus de coração, Deus ele vai descer com a sua Shekinah e derramará uma bênção de chuva sobre a tua casa, sobre a tua vida. E que Deus te abençoe a cada dia. Daqui a pouco, pastor Irlan Freitas ministrando para nós nesta noite. Amém? Vamos de louvor do Senhor. Amém. Amém. A gente está tentando ver que o... É porque nós não estamos acostumados com esse negócio aí, entendeu? Daqui a pouco o pastor Irlan está aqui ministrando para nós. Wallace Freitas, Deus abençoe, entrega o resto. Eita, glória! Glória a Deus. Vou louvar um louvor muito conhecido para algumas pessoas, até bem antigo, né? Numa nova versão. É. E que o Senhor cada dia tem colocado em nossos corações que a gente deve se preocupar não com outras coisas somente, mas principalmente com a nossa salvação. O arrebatamento da igreja é inquestionável, é um fato, é a realidade. Mesmo se você crê ou não, mas é a realidade. E que você nessa noite possa pedir o Espírito Santo aí onde você estiver na sua casa. Eita, que glória! Ele toque o seu coração e que você esteja cada dia vez mais perto, próximo dele. Porque há um lugar que nos espera que não vai haver mais choro, não vai haver mais morte. É verdade. Não vai haver mais rancor. Vamos estar apenas na alegria, no amor de Jesus Cristo, que é isso que Ele quer para nós. E que nessa noite o Espírito Santo de Deus possa falar com você através desse louvor, amém? Estamos aqui apenas de passagem. Verdade, só de passagem. Nosso lugar não é aqui. Não. Nosso lugar é na mansão celestial. Aleluia. Vamos de louvor? O pessoal das antigas vai lembrar aí, vai cantar junto, hein? Além do rio azul, oh, aleluia. As ruas são de ouro e de cristais. É verdade. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte, choro. Eita, glória! Nunca mais. Graças. Tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como o cristal, meu Deus. Aleluias! Eu verei a face do meu
Louvado seja o nome do Senhor. Não perca o céu por nada, meu amado. O céu nos espera. Oh, aleluia. Eu verei a ti, Jesus. Oh, Jesus amado, tu és maravilhoso, Jesus. Glória a Deus. Como será glorioso esse dia. As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão. E a cidade é de ouro puro, de jaspe seu muro, além do rio azul. Oh, aleluia! Nunca mais. Tristeza. Você espera por esse dia? Aleluia! Eita, glória! Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus, quão glorioso será esse dia. Andar pelas ruas de ouro. Eita glória, receber um novo nome. Aleluia! Nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor. Nunca mais. Nunca mais. Morte e choro, você nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Aleluia! Não, não, não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não, não, não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Oh, aleluia! Glória a Deus! Tocaremos o corpo do Senhor. Graças a Louvado Deus. seja o teu nome, Jesus. Como eu A falei Ele antes. toda glória, toda honra. Só de passagem aqui. Sueli, Oh, aleluia. me dá um ok aqui se eu posso te chamar, prima. Você está louvando? Me dá um ok Louvado aqui. seja o teu nome, Jesus. Essa Só de canção passagem. fala muito ao meu coração, porque a palavra do Senhor está se cumprindo a cada dia. E Deus tem preparado, já está preparado um lugar melhor para mim e para você, onde não vai ter mais tristeza, não vai ter mais choro, aonde veremos a face do Senhor, onde iremos ali morar, reinar com o Senhor. Quão glorioso será esse dia. E se você ainda não sentiu essa presença, se você ainda não tem a certeza da sua salvação, corre para os braços do Pai. Ainda o Espírito Santo de Deus, ele está nos despertando. Tudo isso que tem acontecido no mundo inteiro é apenas um despertamento. É apenas o Senhor nos mostrando o quanto que Ele nos ama e o quanto que Ele está despertando as nossas vidas para estar mais próximo dEle, para que ninguém se perca. Então, nessa noite, que o Espírito Santo de Deus possa tocar o seu coração, que você possa ter a certeza cada dia da sua salvação. Carro, casa, quando a gente morre, fica tudo por aí. Fica as brigas, fica as discussões. As pessoas nem lembram mais de você depois que você morre. Essa é a realidade. Aleluia. Mas a morte com Cristo, meu amado, você não vai sentir vontade de voltar. Pelo contrário, você vai querer que o Senhor te leve para os braços dele. Né? A gente estava até discutindo isso hoje. A morte morrer
é uma palavra muito triste. Ninguém quer perder nada. Nós seres humanos não estamos acostumados a perder. Quem quer perder? Ninguém quer perder. Verdade. Mas o plano espiritual é tão além que a Bíblia diz que é algo tão glorioso que a mente humana não consegue perceber, não é capacitada para saber, entender e olhar aquilo que está além dos nossos olhos. E o céu é isso. O céu está além do que você possa imaginar. Eu nem consigo dimensionar o quanto que é lindo o céu, o quanto que é lindo estar na presença do Senhor, meu amado. Porque nós somos pecadores, nós somos falhos. Às vezes a gente fica preso a certas coisas deste mundo. Aleluia. Mas o Senhor nessa noite está nos despertando para voltarmos ao espiritual, para voltarmos ao primeiro amor. E o nosso primeiro amor é estar ligado com o Senhor. Eita, glória. Estar ligado no céu, pensar no céu. Começa a pensar no céu, começa a pensar o quanto que vai ser glorioso esse dia. Não tem como nem dimensionar, né, amor? Não há palavras. Somente é esse dia, quando esse dia chegar, que está próximo. Está muito próximo a vinda do Senhor. Quando você menos espera, daqui a pouco o arrebatamento da igreja está aí. Muitos têm medo, né, dessa palavra, mas aqueles que esperam por essa promessa, porque é a maior promessa do crente, meu amado. Por isso que às vezes as pessoas não entendem o porquê que o crente vai para a igreja mesmo passando dificuldade. O crente vai para a igreja mesmo chorando, mesmo não tendo nada dentro de casa, mesmo desempregado. Às vezes o mundo não entende. As pessoas às vezes não têm esse conhecimento. Por que a gente continua indo na igreja, amor? Mas aí, nós continuamos indo na igreja, a resposta é essa, porque nós esperamos uma promessa maior. E a promessa maior, aleluias, é o céu. Oh, glórias. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa é a maior promessa do cristão. É por isso que o cristão está indo na igreja. É por isso que mesmo chorando, mesmo triste, desanimado às vezes, porque somos carnais, somos pecadores, nós não merecemos, estamos indo para a igreja por causa de uma maior promessa que o Senhor deixou para nós. Que Ele foi preparar o lugar. Exatamente. Que Ele virá nos buscar. E que você possa ter essa promessa no seu coração acesa. Porque o inimigo das nossas almas, ele tem lutado contra isso. Ele tem feito de tudo para o cristão, amor, não acreditar mais nessa promessa. É a realidade. O inimigo tem feito de tudo, botado desespero, botado medo, botado depressão, botado tantas outras coisas para você desacreditar da promessa dele, que ele vai vir nos buscar. Então nessa noite, peça ao Espírito Santo, reacende a chama da salvação na minha vida e na sua vida, que eu tenho certeza que você está no caminho certo, amém? Não perca o céu por nada. Por nada. Aleluia. Lute até o final. Não perca. Com tudo que tem acontecido no mundo, com tudo que tem acontecido nos países afora. Algumas pessoas têm perdido a fé. Algumas pessoas têm perdido a esperança. Algumas pessoas têm perdido até noite. Mas não perca. Não tira o foco do céu. Não tira. Porque quem vai te levar para o céu não é o pastor Eduardo. Não é a Poli. É Jesus de Nazaré. Nós estamos apenas um instrumento, Emanuel, meu amigo, para anunciar boas novas de Cristo Jesus. Amém? O nosso Face, os nomes aqui tem hora que demora a subir, por isso que eu vou ali para ver os comentários. Amém? Sueli, posso te chamar, Sueli? Chamar a Sueli, depois chamar o Irlan aqui. Antes, eu quero desde já desejar que Deus continue abençoando a todos os pastores que eu tenho aqui nas redes sociais, estão me assistindo agora. Eu não vou citar o nome de todos porque eu posso estar aqui pecando, mas todos os pastores, que Deus continua te abençoando, que você continua sendo esse canal que vocês são para as suas igrejas e para as ovelhas que Deus tem levantado vocês para estar ministrando a palavra de Deus. Deus abençoe, porque hoje é dia dos pastores. Deus abençoe a cada pastor nesta noite. Amém, Miriam. Estaremos orando sim. Amém. Deus abençoe. Amém. Então vamos chamar o Irlan. Irlan Freitas está ministrando a palavra de Deus nesta noite.
Tá adicionando. O Irlan Freitas. Nossa, isso aqui tá demorando hoje os nomes subir aqui, por isso nós estamos assim. Irlan Freitas. Aê! Mano, tá me vendo? Tô. O som tá legal aí? Como é que você Tá tá, bom. rapaz? Tô bem, graças a Deus. E o senhor? Melhor agora falando com a Vossa Excelência. Que isso. A pessoa que tá ficando rica Sempre um assim. prazer. Hã? Pai, que bom poder falar com a Vossa Excelência. Sempre um prazer, cara. Nada, pô, o prazer é sempre nosso, né? É dia 30 que eu falei com você? Você viu lá que eu te mandei? Dia Sim. 30. Dia 30 vamos estar aqui no manto aqui do Face aqui também, ministrando aí junto com o pastor Irlan Freitas. Para quem não conhece, o pastor Irlan Freitas é da Igreja Assembleia de Deus e presidente Kennedy, no pastor. Isso. É quando eu sou pastor mesmo? Valdivino. Pastor Valdivino. Valdivino, grande amigo. Já preguei ele umas 3 vezes, mas eu era mais novo um pouquinho. É bem novinho, Vamos não é nem voltar aí, casado. deixa eu voltar aí que a gente vai trazer o senhor pra cá. Tem que trazer a Vossa Excelência aqui também para estar Meu Deus. ministrando para lá. Meu pastor, fica à vontade para ministrar nesta noite. Cachoeira é terra de profeta, cara. Pô, Deixa eu só alertar o senhor e o pessoal que tá ouvindo a gente aí. Meu celular pode dar uma travada, mas é normal porque ele tá com uns vírusinhos, aí ele trava a tela, mas ele volta ao normal, beleza? sim. Então aí, Mas, se caso travar, não precisa desligar não, que eu volto logo na sequência. tá. A gente vai orar para Deus Beleza? libertar esse celular. Amém. Oi? Nós vamos orar para Deus libertar esse celular. Ah, ele tá precisando ser formatado. Mas nós vamos dar um jeito nele essa semana ainda, se Deus quiser. Ô, glória. Amém. Vamos falar de Bíblia? Vamos lá. Eu não sou o Wallace não, mas o Wallace quebrou tudo semana passada. Né? Rapaz, Foi. o homem é benção, hein? Se botar ele e Salomão perto, ele ganha Salomão. Ganha, tá? Ele ganha Salomão. Rapaz, é uma briga feia. Vamos lá, gente. Vamos lá. Livro do Gênesis, capítulo 15, versículo 1 ao versículo 4. Tem algumas lições que eu quero destacar aqui. Gênesis, capítulo 15. O som tá bom aí, meu pastor? Tá certo, pra mim tá bom. Então, Tá. Vamos lá. Posso ler o texto? Pode, fica à vontade. Deixa eu ler numa outra tradução aqui. Que diz assim, ó. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse o Senhor Jeová. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me dás, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: Eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. Versículo 4. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o seu herdeiro. Pastor, ler a Bíblia, cara, eu sempre digo que ler a Bíblia é você observar detalhes dela, né? Porque ler por ler, a gente lê revista, né? A gente lê jornal. E a Bíblia, cara, o legal da Bíblia, eu gosto da Bíblia, eu amo a Bíblia porque você consegue descobrir coisas por meio do Espírito Santo, pela inspiração do Espírito Santo, que te ajuda a vencer,
E aí tem alguns detalhes nesse texto que eu acho interessante. Eu gostaria de começar pelo versículo 1. A parte A do versículo 1 diz o seguinte: E depois destas coisas, o Senhor falou a Abraão. Meu pastor, a pergunta que deve ser feita é: que coisas são essas que precisou Deus descer na tenda de Abraão para conversar com ele? Que coisas são essas que fez Abraão se sentir alguém pensativo, pelo menos nesse texto? O comentário expositivo que a gente usa muito para ajudar a gente a entender os textos vai dizer que nesse versículo Abraão está com as emoções abaladas. Abraão está preocupado. Abraão está eufórico. Abraão está literalmente desesperado. E aí, meu pastor, eu abro uma janela para a gente pensar a seguinte questão. Perceba se não é o contexto que a gente está vivendo hoje. Sim. Um contexto em que a gente vê muita gente desesperada, um contexto em que a gente vê muita gente perdido, um contexto em que a gente vê as pessoas sem saber o que fazer, né? E aí, cara, a gente vai perceber que Abraão está desesperado no texto. Por quê? Porque Deus já se manifesta em sonho para Abraão, liberando uma palavra dizendo: Abraão. Aí a gente vê que Abraão está desesperado. A pergunta é, e eu já fiz ela, por que Abraão está desesperado? Por que Abraão está preocupado? Por que as emoções do Abraão estão nessas condições nesse texto? E aí, cara, lendo o texto, há pelo menos dois motivos que o Espírito Santo me levou a entender o texto. O primeiro motivo vai dar base para a gente no capítulo 14. O que é que está acontecendo no capítulo 14? Há uma guerra de 5 reis contra 4, ou vice-versa, 4 contra 5. A Bíblia vai dizer que os 5 reis perdem. Eu acho que é isso a história. Quando chega no versículo 14, alguém corre para a casa do Abraão porque consegue fugir. Alguém corre para a casa do Abraão e diz para Abraão o seguinte: ó, o seu sobrinho, o seu filho, o seu parente foi levado cativo, porque o texto vai dizer que quando os 5 reis perdem, Ló é levado cativo. Então, quando Ló é levado cativo, alguém consegue fugir, e é legal isso, porque para levar a notícia para Abraão, sempre vai ter alguém que consegue levar a notícia para Abraão. E Abraão, e aí, cara, eu acho que eu consegui descobrir aqui, estudando, pesquisando, 3 lições que eu aprendo com Abraão. A primeira lição que eu aprendo com Abraão, no capítulo 14, a partir do versículo 14, é que Abraão tem uma palavra. Abraão está debaixo de uma palavra. Palavra essa que foi liberada por Deus no capítulo 12, né? Eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou te soprar o teu nome, e por aí se vai. O senhor conhece o texto melhor do que eu, porque o senhor prega mais tempo do que eu. E aí, cara, Abraão confia tanto nessa palavra, isso aqui mexeu comigo. Abraão acredita tanto na palavra que saiu da boca de Deus, que ele vai ter coragem de enfrentar um desafio que não é dele. Observe isso. A guerra não é dele. O problema não é dele. A crise não é dele. A dificuldade não é dele. Mas Abraão vai enfrentar um problema que não é dele. Correto? E aí, quando eu estava pensando, o Espírito Santo me fez uma pergunta, meu pastor. E a pergunta é: quantos de nós estamos sujeitos a enfrentar um desafio que não é nosso por causa de uma alma? Ou por causa de alguém? A pergunta é essa: quantos de nós estamos dispostos a sair do nosso comodismo, a sair da nossa zona de conforto,
para ir buscar, para ir orar, para ir jejuar, para ir clamar, para ir interceder por alguém que precisa da nossa oração? É uma pergunta que o Espírito Santo me fez, que eu faço para as 14 pessoas que estão nos ouvindo nessa noite. Até que ponto nós estamos dispostos, até que ponto nós estamos dispostos a sair da nossa zona de conforto para ajudar a resolver um problema de alguém que está passando por dificuldade? Isso é legal a gente pensar. Por quê? Porque quando a gente vai para Efésios, capítulo 3, a partir do versículo 14, o contexto histórico que está acontecendo ali é que Paulo está preso. Só que o Paulo que está preso é o Paulo que, mesmo na cadeia, ora e manda a carta para a igreja de Éfeso. Então, Paulo está ensinando para a gente a seguinte questão: independente do que eu estou vivendo, independente da crise que eu estou vivendo, independente do momento que eu estou vivendo, eu consigo interceder pelo pastor Eduardo. Eu consigo interceder por alguém que precisa da minha oração. E aí eu volto à pergunta, e eu deixo o senhor falar, eu volto à pergunta que é para a gente pensar o quanto nós estamos dispostos a abrir mão dos nossos problemas por um momento para tentar orar por alguém, jejuar por alguém, buscar a Deus pela vida de alguém. Quer falar, meu pastor? Fique à vontade. Ô Varão, é uma pergunta forte, uma pergunta boa aí para os nossos ouvintes que estão nos ouvindo aí, quiser comentar. À vontade. Você hoje sair do seu comodismo e atrás de uma alma perdida hoje, nem todo mundo está disposto. Nem todo mundo hoje ele quer sair de dentro da sua casa e ir atrás daquelas vidas que estão necessitando de ouvir. Eu costumo dizer a seguinte coisa: muitos querem pregar, muitos querem subir em púlpito para pregar, mas será que muitos, saindo dos púlpitos, eles querem ir atrás dessas almas para pregar, que esteja na rua, que esteja nas drogas, que esteja perdido nesse mundo afora? É muito difícil a pessoa sair do seu comodismo e ir. Nós queremos receber, mas não queremos buscar essas almas para Jesus. A Igreja de Cristo, nós hoje, nós temos passado por isso. Nós estamos vivenciando isso hoje. Que nós não queremos nos levantar. Nós queremos ficar sentados. É como assim, ó, como pastor, eu como pastor, ó, aí você vai, mas eu fico. Ah, fulano vai, mas eu fico. Ah, vai. Então a pessoa não quer se levantar e ir atrás dessas vidas que estão precisando de ouvir uma palavra de Deus. Glória a Deus. E aí, continuando o pensamento, uma outra questão que me fez pensar dentro dessa visão de desafio é que a gente vai observar que esse problema aparece no meio do caminho de Abraão. Abraão não estava esperando esse desafio. Abraão não estava esperando esse problema aparecer na vida dele. E a gente precisa ter a consciência, pastor, que na caminhada da vida vão aparecer desafios, vão aparecer problemas. E nós precisamos ter maturidade para entender que os desafios não são para nos matar, mas é para acrescentar experiência no nosso currículo. O problema da minha geração, meu pastor, é que quando aparece o desafio, quando aparece o problema, quando aparece a crise, na cabeça de muita gente eu vou morrer, tá tudo acabado, não tem mais jeito. Só que eu amo um texto que está em Romanos capítulo 5, versículo 3. Eu vou abrir aqui para a gente ler. Romanos capítulo 5, versículo 3 e o versículo 4. A gente vai conversar de Bíblia. Eu gosto de conversar. Romanos 5, 3, ó. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações. A pergunta é: quem consegue ficar alegre na tribulação? Verdade. Ele continua. Porque aprendemos que a tribulação produz esperança. Ou melhor, perseverança.
A perseverança, eu estou lendo na versão King James, talvez é um pouco diferente. A perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz confiança. Ou seja, tudo que a gente está vivendo tem um propósito. É isso que a gente precisa ter consciência. Na versão, tudo o que a gente está vivendo. Irlã, nós estamos no meio de uma crise. Nós estamos no meio de uma pandemia. Ontem eu estava na escola dominical e eu falei sobre isso. Nós oramos, meu pastor, para que Deus repreenda esse problema. Essa é a nossa oração. Mas nós precisamos orar também para quê? Para que nós possamos entender qual é o propósito de Deus nisso tudo. Porque se nós não entendermos qual é o propósito de Deus... Eu estava lendo um livro hoje de manhã, eu gosto muito de ler Tiago Brunet, e nós vamos citar ele daí para frente. Ele vai dizer que o homem carnal só discerne coisa da carne, mas o homem espiritual discerne coisa do espírito. Ou seja, se eu vivo uma vida de comunhão com Deus, se eu vivo uma vida de relacionamento com Deus, se eu vivo uma vida de oração, se eu vivo uma vida de leitura da palavra, eu consigo entender que por trás de tudo isso que a gente está vivendo tem um propósito. Tem um propósito. Tem uma finalidade. E aí Abraão a gente precisa entender, melhor, a gente precisa entender que os desafios são apenas para nos preparar para algo maior que Deus tem para a nossa vida. E aí entra a segunda lição que eu aprendo. Deixa eu ver se alguém está comentando aqui. Ó, o cara fez uma pergunta aí, ó, Emanuel Santos. Pesado, hein? Lá de São Paulo. Pesada a pergunta. Mas vamos lá. A segunda lição que eu aprendo aqui é para o povo não ir embora, senão o povo vai embora e não ouve até o final. Eu acho que meu amigo Davi chegou aí, ó. Ó, a segunda lição que a gente aprende aqui, meu pastor, dentro dessa visão do capítulo 14, a partir do versículo 14, é que Abraão está preparado para a guerra. Isso aqui mexeu comigo. Eu estava lendo a Bíblia Plenitude, e a Plenitude me deu essa base. Qual é a base, Erlan? É que no oculto, quando ninguém estava vendo, Abraão estava preparando os seus soldados. A Bíblia vai dizer que Abraão pega os seus servos. A pergunta é, quem é que vai para a guerra com o servo? Se não sabe que ele está preparado. É forte, hein? Aí o texto vai dizer que Abraão, ou melhor, a história vai dizer, o contexto histórico vai dizer que quando ninguém está vendo, no oculto, ninguém está olhando para Abraão, mas Abraão preparava os seus guerreiros para a guerra. Aí dentro dessa teoria, meu pastor, a gente precisa olhar alguns personagens da Bíblia, né? E aí a gente chega a simples e a duas conclusões. Primeira conclusão, todo propósito vem de uma preparação humana e de uma conspiração divina. O que é isso? É o meu tempo de preparo no oculto, mais a revelação da exposição do propósito. Para ficar mais simples para quem está nos ouvindo, o tempo que eu levo de preparação no oculto revela a extensão do propósito de Deus na minha vida. Eu vou de novo para alguém anotar esse negócio aí, porque arrepiou aqui. Anota aí, Emanuel. Pastor Jorge. Eu vou de novo, porque esse negócio é forte. Vai ficar gravado. Oh, glória a Deus. O tempo de preparação no oculto revela a extensão da exposição do propósito. O quanto o propósito de Deus na minha vida vai durar é o quanto eu me preparo no oculto. O que é isso? É que enquanto eu estou no oculto orando, enquanto eu estou no oculto jejuando, enquanto eu estou no oculto lendo a Bíblia, vivendo o propósito, mesmo que esteja em oculto, Deus se responsabiliza por dar vitória a gente no público. Então, oculto e público. Mas eu só tenho público quando eu passo pelo oculto. Mateus 6,6. Entra no quarto,
fecha a porta e ora ao teu pai que está em secreto. O teu pai que está em secreto, que te vê numa outra versão, te recompensará. Ou seja, você sabe qual é o problema da nossa geração, meu pastor? É que quer exposição no público, mas não quer o processo de quarto. É verdade. Não, eu quero púlpito, eu quero microfone, eu quero status, eu quero Facebook, eu quero... Mas e o secreto? Será que tem secreto? É por isso que algum amigo fala isso comigo. É por isso que alguns pregadores, eles começam e eles não decolam. Por quê? Uhum. Como você acabou de falar, eles querem púlpito, mas não quer o secreto com Deus. Ele não quer um particular com Deus. Eles querem primeiro ir, entendeu? Mas não quer. Aí depois eles entram no vento, acabam o ministério por causa disso daí, entendeu? Então todos que estão nos assistindo agora, se você quer almejar alguma coisa da parte de Deus, um púlpito, um pastoreado, alguma coisa, você tem que ter o secreto com Deus, o particular com Deus. Porque lá Deus está te vendo. Igual Davi. Davi estava no pasto, mas Deus estava preparando ele para Tá ligado. quando eu chegar lá. Aprendi com o Alice você. Não, eu tô falando que o senhor tá ligado porque eu tô justamente no esboço, nessa parte. Aqui, tá, 1 Samuel 17, aparece um gigante, né? O senhor conhece a história. E Davi aparece para dizer, ó, eu vou guerrear com esse gigante aí. Quem é esse incircunciso? Para difamar o nome do meu Deus. Aí quando a gente vai ler 1 Samuel 17, 33, Saul vai dizer isso aqui para Davi. Davi, contra esse gigante, você não pode pelejar. Tu ainda é moço e ele é vivido em guerra. O que Saul está dizendo para Davi é, você não tem experiência de guerra. Você não tem maturidade de guerra. Você não está preparado para a guerra. E aí, o Davi vai dar uma resposta para o Saul que é fascinante. Porque ele vai dizer para o Saul o seguinte, ó, a minha guerra não começou aqui. A minha guerra começa lá no pasto de papai. Porque quando vinha urso e quando vinha leão, eu matava urso e matava leão. O que é que Davi está dizendo? Eu não tenho uma exposição, eu não tenho arma de guerreiro, eu não tenho corpo de guerreiro, eu talvez não tenho voz de guerreiro, talvez eu não tenha altura de guerreiro, mas por dentro eu estou preparado como guerreiro, porque eu já mato urso e leão lá no oculto quando ninguém está vendo. Aleluia, é forte. Então o problema, e aí vai uma aplicação para quem está vendo, se quiser dar um glória a Deus aí, pode dar, pode digitar aí. É que enquanto a gente se prepara no oculto, meu pastor, no oculto da oração, no oculto do jejum, no oculto da palavra, no oculto do livro, no oculto do curso, no oculto da faculdade, Deus se responsabiliza por colocar a gente no público. Então é isso que a gente precisa entender. É que Abraão vem num processo de preparo para enfrentar o desafio. Abraão vem num processo de preparo para enfrentar o problema que vai vir logo na frente. Tem alguma coisa para falar, meu pastor? Então, só vou ler uma coisa aqui que o Emanuel botou aqui. Ó. A casa de hoje está mais fácil de ser feita em 15 dias. E em 15 dias você pode morar. Ninguém mais quer fazer um bom alicerce, pois leva tempo. E é uma realidade. Uau, isso é top. A pessoa... Oi? Isso é top. É forte. A pessoa hoje, ela não quer se preparar. Quer dizer, chegou hoje, amanhã já quer ser um pastor, um evangelista, não quer ter a preparação, entendeu? Para quando vir o vento, para quando vir tudo, ele poder se firmar em Cristo Jesus. Muito bom, Manuel. Não tem uma base, né? Não tem que ter. Não é sólido. Né? Não tem uma raiz, como acho que o Alice postou aí, não tem raiz. E crente que não tem raiz, qualquer vento que passa leva. Qualquer vento que passa. Eu falei com o Alisson, acho que foi segunda-feira passada, sobre isso. Sobre a nossa geração, né? A nossa geração de pregadores hoje, entendeu? Não é uma geração que quer sentar para aprender. Não é uma geração que quer sentar para ouvir outros pastores. Quer dizer, fez o curso teológico, já sabe de tudo, já sai por aí batendo cabeça. E quando na verdade não é bem assim. Aquele que não senta para aprender não está apto para ensinar. Então,
tem que sentar para aprender, tem que sentar para ouvir as experiências dos mais velhos que tem para nós. É por isso que, eu vou repetir aqui de novo, é por isso que tem muitos pregadores, ou até cantores, que eles quebram a cara lá, aí vai questionar Deus por quê. Mas ele não percebeu, que ele não sentou para aprender e ouvir o mais velho. Quer dizer, fiz o culto teológico, vou agora, é a chamada de Deus. Eu me lembro quando eu fazia seminário pela Batista Nova Aliança, meu amigo pastor José Moraes, e um dos professores no curso disse algo que eu guardei dentro de mim. Eles disseram o seguinte: olha, o fato de você ter um curso teológico, uma faculdade teológica, um seminário teológico, não te torna melhor do que ninguém. Você precisa aprender a sentar para ouvir outras pessoas. E, de fato, o fato da gente... de vez em quando a gente tem umas agendas. Não é muita, não, mas de vez em quando a gente sai. Mas eu tenho a minha casa espiritual. Umas 200 por mês? É por ano você tem? Misericórdia. Chega isso não. Mas o que eu quero dizer é, eu tenho a minha casa espiritual. Eu ouço meu pastor, eu ouço outros obreiros, eu sento para ouvir, entendeu? Eu acho que essa é a ideia que precisa ser lançada em quem está nos ouvindo, para quem vai nos ouvir, nos futuros pregadores que virão. Precisa sentar para ouvir, precisa ter raiz, precisa ter o culto, precisa ter oração, precisa ter jejum, precisa gastar tempo com isso aqui. Mano, não dá para falar daquilo que eu não sei. Verdade. Então, eu vim para essa live hoje, mas eu estou desde ontem sentado na frente do computador, pesquisando, lendo. Fui trabalhar hoje, sentei, estudei. Eu acho que é isso, cara. É a gente entender, o pastor Eduardo, que a igreja, já que a igreja de Cristo é noiva do Cordeiro não pode comer qualquer coisa. Eu ia falar agora. Exatamente. Tem que estar preparado, tem que buscar, tem que ler, tem que orar, tem que fazer. E aí eu vou citar uma frase que o céu me deu. Deus só vai expor alguém quando esse alguém está preparado, quando esse alguém tem o culto. Se não tiver o culto, meu amigo, pode esquecer o propósito. Tem que ter o culto, tem que ter projeto. E aí tem uma outra frase que eu estou falando desde ontem, eu disse ontem na live com meu primo, eu tenho dito isso, que o tempo de crise, Deus revela propósito. Ou revela pessoas. Perceba, Ló está vivendo um tempo de crise. Mas Deus revelou Abraão na vida de Ló para resolver o problema de Ló. Então, eu já libero uma palavra profética para quem quiser nos ouvir aqui e aceitar, é que esse tempo de pandemia é para Deus revelar propósito. É para Deus revelar alguém. Quando o Senhor vai ler 1 Reis capítulo 17, eu disse ontem na live, e eu acho que é válido a gente repetir aqui hoje, quando o senhor lê 1 Reis 17, há uma versão bíblica que diz mais ou menos assim: apareceu Elias o tibista, e disse para Acabe: segundo a minha palavra, não vai chover. Qual é o contexto histórico que está acontecendo ali? Acabe é um rei perverso. Acabe é um rei que mata. Acabe é um rei que persegue. Acabe se aliançou com Jezabel, que acabou com o culto de Deus. Então o povo está sem identidade, o povo não sabe a quem adora, o povo está perdido. Então o povo está vivendo uma crise de identidade, crise espiritual, crise financeira. Mas o texto vai dizer: apareceu Elias, o tibista. O que eu quero dizer com isso, meu pastor, é que no tempo de crise, Deus sempre tem os seus Elias no bastidores, sendo preparado por ele para confrontar os Acabes da vida. Talvez alguém que está nos ouvindo aqui está dizendo: mas Acabe está matando, mas Acabe está perseguindo. Fica tranquilo, dorme tranquilo. Deus tem os seus Elias, Deus tem os seus Josés, que no mês da crise, quando está fome no Egito, Deus olha para um cárcere, Deus olha para uma cadeia e diz: José, é você que eu quero levantar. Bora lá, vamos desvendar. Ô, glória, eu estou sentindo Jesus aqui, meu pastor. Eu estou arrepiado. Então, Deus sempre tem os seus para revelar. Vamos lá ver. É porque não está subindo mais, né, cara? Não está crente mais o Facebook.
Minha prima botou assim, ó, qualquer comida não desce, é verdade. E o Gerivan, que é um amigão de infância, botou assim, ó, forte isso, hein? Preguei ontem. Pra tudo, Deus tem um propósito. Eu assisti a live dele ontem também. Eu tô crente, varão. Um povo abençoado comenta, não dá pra ler todos os comentários aí, mas o Não, mas se o povo senhor é quiser ler, pode pentecostal ficar. aqui, tá? Se o senhor quiser ler, pode ficar tranquilo. Entendeu? Pode ir. A Posso gente vai ir? ler depois da... Posso ir, senão o povo vai embora. É, o povo amanhã trabalha. Oh, meu Deus do céu. Aí o texto vai dizer, meu pastor, que Abraão vence. Correto? Capítulo Sim. 14, Abraão vence, oferta, acho que é na vida de Melquisedeque, e por aí se vai o texto. Então a primeira preocupação que a gente tem de Abraão, fazendo esse resumo todo, é que na cabeça de Abraão, eu disse que há dois problemas. Primeiro problema, na cabeça de Abraão, os 4 reis que ele venceu, segundo a história, na cabeça de Abraão, os 4 reis que ele venceu, com a ajuda dos seus servos, vão se aliançar com outros reis e vão vir contra ele para matar. Essa é a primeira preocupação de Abraão. Essa é a primeira crise que Abraão está vivendo. A segunda crise que Abraão está vivendo, como eu já disse, Abraão tem uma palavra. E a palavra de Deus na vida de Abraão é: você vai ser pai de multidão. Mas como ser pai de multidão se não tem como gerar? Ele olha para a casa dele, a mulher é estéril. Ele olha para a casa dele, ele já está velho em idade. A mulher já passou da validade, não dá mais fruto. Então, a segunda questão que vai preocupar a cabeça de Abraão é que Abraão não tem filho. Abraão está preocupado. Então a primeira preocupação é que Abraão está achando que vai morrer. A segunda preocupação é que Abraão está achando que Deus não vai cumprir a promessa na vida dele, porque ele não pode gerar. Deus está vindo à contramão da realidade de Abraão, e eu amo Deus por causa disso, pastor Eduardo. Porque Deus sempre vem à contramão da nossa realidade. Guarde isso. Deus sempre vem à contramão da nossa realidade. A nossa realidade diz não, Deus desce e diz sim, vai acontecer porque eu quero que aconteça. E talvez tenha alguém que está assistindo a gente que está pensando, eu tenho uma promessa, estamos vivendo um tempo de crise, eu vou repetir o que eu disse lá atrás, no tempo de crise Deus cumpre promessa. No tempo de crise Deus revela propósito. No tempo de crise Deus levanta quem tem que levantar, porque Ele é Deus. Ele não depende da circunstância para fazer o que tiver que fazer. Ele é Deus e está acabado. Se ele tiver que fazer agora, ele vai fazer. Se ele tiver que fazer amanhã, ele vai fazer, porque ele é Deus. E aí, Deus desce na tenda de Abraão, meu pastor. Versículo 1, que a gente leu. Ó, passado esses acontecimentos, o Senhor falou a Abraão por intermédio de sonho. Não temas. Olha que interessante. Abraão está desesperado, o contexto que a gente está vivendo hoje. Abraão está preocupado, Abraão não sabe o que fazer, mas Deus desce com uma palavra de conforto para a vida de Abraão, dizendo, não temas. O que Abraão deveria entender naquilo ali? Abraão deveria entender a seguinte questão: eu preciso abandonar o medo, eu preciso abandonar o desespero e confiar literalmente no poder de Deus. Salmo 37, 5. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, ó glória, e o mais, ele tudo fará. É isso que Abraão precisa entender. É que independente da crise, e aí que eu vou liberar mais uma palavra para alguém que está nos ouvindo, independente da crise, se ela é financeira, se ela é política, se ela é emocional, se ela é conjugal, o que a gente precisa entender, meu pastor, é que nós precisamos confiar e acreditar na palavra que saiu da boca dele. Isaías 55, 11. A palavra sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas antes apraz para aquilo que eu a designei. Ou seja, se saiu uma palavra da boca dele para a nossa vida, a gente pode ficar tranquilo. Pode dormir tranquilo. Quer falar, meu pastor? Não, pode continuar. Os comentários aqui. Tem um texto que eu gosto muito, que eu acho que se encaixa dentro dessa visão de que se ele liberar uma palavra eu posso ficar tranquilo.
Salmo. Se eu ficar falando, não falar de Bíblia, o povo vai achar que é só filosofia humana, né? Mas vamos jogar a Bíblia no negócio? Olha Vambora. só. Salmo capítulo 4, versículo... Salmo capítulo 3, versículo 5. Vou ler na versão João Ferreira de Almeida, porque a King James tem hora que ela não ajuda muito, não. Ela ajuda e atrapalha ao mesmo tempo. Vamos lá. João Ferreira de Almeida, Salmo número 3, versículo 5. Eu me deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Ele está falando de presente, correto? Isso. Salmo de número 4, versículo 8. Em paz também me deitarei, dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Ele está falando de futuro. Futuro. Olha só, o contexto que Davi está vivendo aqui é um contexto de perseguição. E alguns pensadores vão dizer, e eu acredito, que o filho quer matar o pai para tomar o trono. Só que Davi está dizendo? Em paz eu deito, em paz eu durmo, em paz eu acordo, porque o Senhor me sustenta. Aí ele está dizendo, no presente eu consigo dormir porque já tem uma palavra sobre a minha cabeça. Mas não basta só o presente. No futuro, eu deitarei, eu dormirei e eu acordarei, porque o Senhor me faz repousar em segurança. O que é que Davi está dizendo? Tanto no presente quanto no futuro, eu estou seguro, eu durmo tranquilo, eu vivo tranquilo. Por quê? Porque Deus é a nossa proteção. E aí Deus vai continuar dizendo para Abraão o seguinte, Abraão, eu sou o seu escudo. O que é que Deus está dizendo para Abraão? Abraão, fica tranquilo, dorme tranquilo, eu sou a sua proteção. Deus queria despertar em Abraão, no tempo de crise, esperança, coragem e fé. Talvez é isso, meu pastor, que Deus está querendo despertar na gente, nesse tempo que a gente está vivendo. Verdade. Coragem, esperança e fé. É isso que Deus quer despertar na gente. Vamos, porque eu estou no versículo 1 ainda. Eu preciso terminar. Terceira coisa que Deus vai dizer para Abraão. Eu sou o seu grandíssimo galardão. A ideia aqui, meu pastor, é que Deus está dizendo para Abraão, Abraão, eu sou tudo o que você precisa. Você não precisa de mais nada. Eu sei que eu liberei uma palavra para você. Aleluia. Eu sei que eu te dei uma palavra, mas tudo o que você precisa é da minha presença. Qual é o contexto, qual é a ideia que eu quero lançar aqui? É que nesse tempo de crise, meu pastor, tudo o que a gente precisa é da presença dele na nossa vida. Verdade. É se relacionar com ele. É ter comunhão com ele. Eu anotei uma frase aqui. Nesse tempo de pandemia, o que precisamos entender é que Deus é o nosso escudo, Deus é o nosso galardão, Deus é a nossa proteção, Deus é a nossa provisão. Resumindo, Deus é tudo que a gente precisa. A gente não precisa de muita coisa. A gente não precisa de nada, a não ser a presença dele na nossa vida. Vou fechar o esboço e vou nos 3 versículos para a gente ir rápido. E aí Abraão olha para Deus e diz o seguinte, eu vou ler a versão King James. Contudo, versículo 2, contudo, Abraão declarou, ó Todo-Poderoso Senhor meu Deus, de que valerá uma grande recompensa se eu continuo sem filho? Olha isso, meu pastor. Abraão, no capítulo 12, recebe uma promessa. Promessa de ter filho, promessa de ser grande, promessa da família dele abençoar outras famílias. Mas olha o que Abraão está dizendo para Deus agora. De que me vale o Senhor ser o meu galardão se a promessa não pode cumprir na minha vida? Tem muita gente pensando isso por causa do momento de crise, coloca Deus contra a parede e diz, de que me vale ter a sua presença se eu não tenho uma promessa? É isso que Abraão está dizendo. Só que Deus está dizendo para Abraão, Abraão, você tem a promessa e você tem a minha presença. É disso que você está precisando. Ele continua, Abraão continua. Tu não me concedeste descendência. Por esse motivo, um dos meus servos
vai herdar a minha promessa. Rápido, para a gente pensar. O que é que está acontecendo aqui? Há uma cultura nesse tempo aqui de que se eu sou casado, já estou velho, não posso gerar, eu adoto alguém e esse alguém, quando eu morrer, vai herdar toda a minha promessa. Aí Abraão está dizendo, olha, eu tenho uma palavra, eu sou rico, será que é Eliezer que vai herdar a promessa? Aí Deus vai olhar para Abraão no versículo 4, encerrando a minha fala, e vai dizer o seguinte, Abraão, é você que vai gerar, não é Eliezer. O que é que Deus está dizendo para Abraão? Abraão, a promessa tem endereço. Abraão, a promessa tem CPF. Abraão, a promessa vai se cumprir na sua vida. Mas eu estou vivendo um tempo de crise, mas a promessa é para você. Mas nós estamos vivendo um tempo de pandemia, mas a palavra que foi liberada é para a sua vida. Eu encerro agora lendo o capítulo 25, versículo 5, e o texto, versículo 5, versículo 6 do capítulo 25, e o texto diz assim, e Abraão deu tudo o que tinha para Isaque, e para as filhas da concubina, Abraão deu presente. Guarde isso, o que é teu e está guardado em Deus, e o diabo não coloca a mão naquilo que é teu. Eita glória de Deus, rapaz. Rapaz, que palavra forte, meu pastor. Vou até tomar água depois dessa. Desculpa o tempo. Eu acho que eu falei demais, gente. Cala, pastor, Meu fica Deus tranquilo. É tudo benção. Genival botou essa resposta bíblica, é importante, é verdade. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Pronto. É verdade, meu pastor. Essa é a resposta que a gente precisa. Deus é fiel. Meu pastor, muito obrigado. Obrigado, senhor, pela oportunidade. Desculpa o tempo. Não, tranquilo, rapaz. Vamos marcar outra segunda-feira para você estar aí conosco de novo para ministrar para nós a palavra de Deus. Vai ser um prazer. Tamo junto. Dia 30 nós estamos juntos. Deus abençoe. Deus abençoe também. Amém. Voltamos aqui para, depois de uma palavra abençoada que o nosso pastor Irlan Freitas nos trouxe nesta noite. Vai mais um louvor? Vai mais um louvor. Estaremos finalizando daqui a pouquinho. Pela manhã. É verdade. Rogério falou tudo realmente. É o que nós estamos vivenciando hoje, nesses últimos dias. Vocês não viram a Poliana aqui, só viu eu e o pastor Irlan, porque a tela é pequena, então não deu para aparecer, entendeu? Mas ela tá do meu ladinho aqui, assistiu, ouviu e guardou na tábua do seu coração. Vamos de louvor, então? Vamos de louvor. Só carregar. Deixa eu carregar aqui. Tua presença. Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos, sinta a presença que toma todo este lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a presença dele aí. Sinta a glória do Pai. Obrigada, Jesus. Não se detenha, seus lágrimas rolar e as batidas do seu coração acelerar. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus,
Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Oh, aleluias. Não se detenha, seus lágrimas rolar e as batidas do seu coração acelerar. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe, Ele sabe te curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Eita glória! Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro ou perca amigos, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, que eu perca dinheiro ou perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença. Vem, Senhor, com a tua presença, tua presença, tua presença. Oh Deus, tua presença, tua presença. Aleluia, que presença é essa? Graças a Deus. Que presença Aleluia, é essa? que presença é essa? Que falte tudo, mas que não falte a presença de Jesus. Não é fácil falar essa palavra, né? Que falte tudo. Meu Deus, é forte, hein? É, rapaz. Tem gente que prefere que falte a presença de Jesus, mas que não falte nada. Que falte tudo, mas que não falte a presença de Jesus. Porque com a presença de Jesus, Ele supre a nossa necessidade. E o Manuel botou uma coisa interessante ali, que vai voltar a Cachoeira Itapemirim para tocar esse sino ao vivo. Eita glória, Com a vambora, banda, Manel. com a banda. E o Genivan colocou, estamos juntos. Eita, Genivan abençoado. E Manuel, como sempre, botou aí, canta muito, meu pastor. Obrigado, Manuel. Estou pensando em lançar um CD. Lançar um CD. Tem ele. Genivan, Genivan, Júnior, Ai, Jesus. Emanuel, Samuel, Natan, são os nossos instrumentistas aí que Deus colocou em nossos caminhos aí para poder nos auxiliar na nossa live com os instrumentos. Amém? A gente vai ficando por aqui. Quero aqui agradecer a cada um de vocês que ficaram conosco até nesse momento. O pastor Irlan Freitas nos trouxe uma mensagem vinda do céu. Depois eu vou jogar a mensagem lá no nosso canal. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, corre lá, PR Eduardo e Poliana Martins. PR Eduardo e Poliana Martins. Corre lá, se inscreve lá. A gente quer fazer uma live pelo YouTube. Pelo YouTube. Precisamos da sua ajuda. E pelo YouTube vai ser com a banda. Vai ser com a banda aí. Os meninos já estão aí, já sabem. Esses amigos nossos já sabem que são eles que vão tocar mesmo. Entendeu? Que Deus abençoe. Então corre lá, se inscreve no nosso canal lá. Pra quando chega amanhã umas pessoas que a gente quer, pra gente poder fazer lá ao vivo. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês. E que Deus guarde e proteja as vossas vidas. Eu vou orar. Em seguida vamos finalizar. Voltando aqui, desejo a todos os pastores que Deus continue abençoando nesse dia, nessa data. Hoje é dia do pastor. Que Deus abençoe a cada um da vossa excelência. Amém? Eterno Deus,
te louvo, te exalto Obrigado, Jesus. e te glorifico. Continua, Senhor, com a tua presença. Obrigado, Senhor, por no cada nosso um. lar, no lado de cada um que está assistindo. Obrigado, Senhor, por cada um que ficou com a gente até Supra, agora. Senhor, as necessidades, Eu vou lhe Senhor, pedir de que as todos, bênçãos Jesus. sejam derramadas Visita, sobre a Senhor, vida de cada um. permaneça, Senhor, em Visita cada os lar, lares, faça morada, visita os Senhor, pais, em visita cada os um, filhos, Senhor, ó no lar de Pai. cada um, Jesus, Que o na Senhor vem família. repreender todo espírito ao contrário, todo espírito de doença, todo espírito de disse-me disse, tudo aquilo que não programa de ti, meu Deus. Que o Senhor traga salvação, que o Senhor traga libertação no meio das famílias, no meio dos lares, ó Pai. Eu te entrego, ó Pai, a vida do Irlã Freitas, que de bom grato, ó Pai, nos atendeu e ministrou uma palavra que veio do coração do Senhor aos nossos corações. Eu estou alimentado, impactado por uma palavra que veio do coração do Senhor. Pai, nos dê uma noite abençoada, é que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E que Deus abençoe as vossas vidas. Lembrando que em Cachoeiro Itapemirim, porque nós temos pessoas que não são de Cachoeiro, as igrejas estão todas lacradas de novo, fechado tudo. Mas nós estaremos aqui cultuando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor. Que Deus abençoe as vossas vidas. Até segunda-feira que vem.